os escolhidos. Bom, como eu falei ontem, é um texto intrigante, muito, eu diria até assustador. Por quê? Porque a generosidade de Deus aqui nos parece uma grande injustiça. Porque a generosidade do reino realmente é injusta, tá? É injusta. Haja visto o que acontece com o ladrão ao lado de Jesus Cristo. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus responde? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, nós, povo de Deus, em todos os tempos, estamos sabedores já de quem vai inaugurar. Isso é brincadeira dos pastores, tá? De antigamente eles falavam isso. Que quem vai inaugurar os céus, né? Então vai estar assim, vai estar toda a comitiva do céu, né? Os 24, os 12 anciãos, os 12 discípulos, todo o povo de Deus estará ali, e aí Jesus vai estar de um lado, e o ladrão na cruz do outro lado, e ele vai estar com a tesoura, então vai estar a fita lá, e ele vai inaugurar o céu. Então, já imaginou? Grandes homens, grandes pregadores, e tanta gente, e no fim quem vai inaugurar o céu com Jesus é o ladrão da cruz, que não foi à igreja, que não... nada, mas vai estar lá com ele, vai ser o primeiro junto com Jesus. Então, exatamente o que significa a generosidade do Senhor. A generosidade do Senhor, ela pontua algo muito conflitivo em relação à nossa maneira de ser. Por quê? Bom, Jesus já fala que Deus é generoso, ele próprio já está falando na palavra, certo? Segundo, a Bíblia fala aqui que esse dono da casa, ele foi lá na praça pegar os trabalhadores que estavam desocupados, e a partir das 6 horas da manhã, ele foi pegando de grupos em grupos, a cada 3 horas, né? Quando chega às 17 horas, ou seja, faltando 1 hora para terminar aquele ciclo do dia, né? Falando que possivelmente fosse 12 horas de trabalho, quando chega às 5 horas da tarde, ele vai e pega o remanescente daqueles grupos que estavam na praça, leva para sua vinha e fala para eles trabalharem 1 hora só. E recebem exatamente 1 denário, exatamente o salário de um dia que os outros lá que começaram às 6 horas da manhã estavam recebendo. É claro que aos nossos olhos é completamente injusto. Mas primeiro, o que o Senhor Jesus fala, que o dono da vinha é o Senhor, não somos nós. Segundo, que o dinheiro é dele, a propriedade é dele. Então, a generosidade do Senhor, ela é alguma coisa absurda aos olhos humanos. Então, nós veremos nos céus pessoas que talvez nunca poderíamos imaginar. Por quê? Porque foram, sei lá, ladrões, criminosos, assaltantes, fizeram isso e aquilo, mas em dado momento da vida, talvez até na prisão, conheceram o Senhor Deus e se converteram de fato e de direito, eu diria. Porque o Senhor Jesus veio a todos. Enquanto o outro ficou ali buscando, lendo a Bíblia, até se policiando, como diz lá no Salmo 73, né? Até se policiando para não pensar coisas que poderiam levar ao pecado, estará junto também. Claro que aos nossos olhos é injustiça. Mas existe uma dignidade intrínseca no ser humano que Deus está pontuando. Por quê? Porque Deus está valorando ou valorizando acima das nossas, né, das nossas aferições, acima das aferições humanas. Ou seja, a dignidade intrínseca do ser humano é tratada de uma maneira maravilhosa pelo Senhor. Não pelo que a pessoa produz. Daí nós, como igreja, pensarmos a respeito, né? Aí você vai falar, não, mas não é uma coisa fácil? Não, não é. Não é fácil. É fácil de entender, mas não é fácil de proceder. Como tudo na palavra de Deus.
Né? Por quê? Porque nós ensinamos desde a educação dos nossos filhos o seguinte: filho, se você tirar nota tal na prova, eu vou te dar tal coisa. Ou seja, nós ensinamos, porque fomos ensinados também no conceito da meritocracia. E a chamada meritocracia não faz parte do reino dos céus. Então, rever princípios espirituais se contrapondo a tudo aquilo que nós pensamos, até educamos os nossos filhos, é muito difícil. Por quê? Porque a meritocracia, a chamada meritocracia, que as pessoas são aferidas no trabalho, nas suas famílias, até nos casamentos. O marido, a esposa, né? No relacionamento diário, no relacionamento familiar, a meritocracia né? Ou seja, se você não fizer isso, você não terá direito àquilo. Mas não é o que o reino dos céus propõe. Por quê? Vamos pegar essa historinha novamente. O denário a gente já sabe, um denário significa um dia de trabalho, tá? Uma pessoa que trabalhava um dia, ela tinha direito de receber um denário. Aos olhos desses homens, aqueles trabalhadores chamados da hora undécima deveriam receber o quê? 1/12 de denário. Por quê? Porque só trabalharam 1 hora, enquanto os outros trabalharam 12 horas. Ou 12, né? Ou 9, ou 6, ou 3, mas não 1 hora. Só que o Senhor está propondo o seguinte, de que existe uma dignidade no ser humano que Deus, aos olhos celestiais, deseja estabelecer e já estabeleceu sempre. Que independe do que a pessoa fez, independe da sua produtividade. Então, a justiça retributiva não é observada pelo reino. Ou seja, aquilo que a sociologia chama de justiça retributiva, né? Ou seja, eu tenho direito a ter uma retribuição mediante aquilo que eu fiz. A cultura de mérito não condiz com o reino também. Ou seja, se você fez, você tentou, você buscou, então você merece. Não existe merecimento no reino dos céus. E aquilo que a sociologia, até os escritores que falam sobre o trabalho e tudo, falam dos sobrantes. Quem são os sobrantes? Eu vou dar um exemplo para você. Meu pai, ele era trabalhador de máquina Eudeberg. Ele era gráfico, especialista nessa máquina, né? E durante toda a sua história de vida, ele sempre trabalhou em gráfica. Essa profissão, claro que meu pai, né, tem 80 anos, já está aposentado. Mas essa profissão não existe. Então vamos dizer que meu pai tenha trabalhado 20 anos nessa profissão e não tivesse 80, mas tivesse 30 anos, 40 anos. Ele seria considerado hoje um sobrante aos olhos da sociedade, aos olhos de uma cultura de produção, de produtividade. Por quê? Porque meu pai, entre aspas, seria considerado indigno. Por quê? Porque ele não está encontrando ambiente para poder trabalhar. Assim é com motorista de táxi, né? Infelizmente, mas é o que está acontecendo. Assim será com os motoristas de aplicativos daqui uns 10 anos, possivelmente, porque o carro, né, independente já é uma realidade. Aí você vai falar, nossa, mas até chegar aqui, eu sei, a geografia brasileira, a geografia, por exemplo, aqui de São Paulo é muito acidentada, né? Como é que vai um carro, né? É diferente o carro na Holanda, né? Trabalhar de maneira independente, só por sistema, né? Sem motorista,
É diferente de um carro em solo tupiniquim, com certeza. Mas que possivelmente será uma realidade, será. Então a sociedade está passando por um momento crítico de sobrantes. É claro que a gente atribui muito à pandemia. Mas existem coisas que é aquilo que a gente sempre fala, e a gente aprende nas pandemias que riscaram o planeta Terra a cada século, em todos os tempos. Por quê? Porque esse tipo de situação abala o mundo e, ao mesmo tempo, o que faz? Adianta evoluções. E essa pandemia não será diferente. Ela vai adiantar evoluções. Em todos os sentidos, até para nós como igreja. Por isso a gente está colocando diante do Senhor o que significa essa igreja sem parede. Exatamente por causa disso. Não será a mesma coisa. Então, diante de todo esse quadro, você começa a entender como que o reino dos céus enxerga o ser humano, o gênero humano. E de por que o Senhor Jesus se entrega de uma maneira tão vigorosa para morrer por nós na cruz do Calvário, dando um valor que, quando nós olhamos, nós dizemos o seguinte: mas será que Jesus se entregou por fulano de tal? Por aquele criminoso tal? Por aquele assassino tal? Porque existe um valor, uma dignidade humana que vem da essência e da origem. Lembra aquilo que a gente já conversou sobre o casamento? O casamento é aferido conforme o seu original. Né? E daí eu falar sempre que o divórcio é um acidente de percurso. Que possivelmente pode acontecer, com certeza. Mas daí eu valorizar o divórcio, como muitos fazem, não. O casamento que precisa ser valorizado e o casamento precisa ser ensinado. O que é o casamento? A mesma coisa aqui. Por quê? Porque o que o Senhor está mostrando com os trabalhadores da hora undécima é exatamente o que os pregadores falam. Muitos pregadores até pregam, né, sobre revelações dadas pelo Senhor sobre os trabalhadores da hora undécima. Por quê? Porque eles se colocam no lugar desses trabalhadores. Eu diria que todos nós somos trabalhadores da hora undécima. Por quê? Porque se estamos hoje, agora aqui, conversando em comunhão, é porque o Senhor foi misericordioso, é porque o Senhor não nos tratou conforme a sua justiça ou o seu juízo, mas conforme a sua misericórdia. Então eu não tenho como aferir os outros numa régua que não seja essa mesma régua de reino. E às vezes quando você olha servos do Senhor, por exemplo, trabalhando lá na Cracolândia, como é o João, que às vezes a gente vê aqui pela internet, o João com grande trabalho lá na Cracolândia. Porque aos nossos olhos humanos, poxa vida, aquelas pessoas são um resto de gente. Porque são. Aquelas pessoas estão endoidecidas, entorpecidas a tal nível que não tem qualquer parâmetro, realmente. Mas aos olhos de Deus, não. Aos olhos de Deus, existem missionários, servos e servas do Senhor que pagam preço por estarem lá, mas preferem estar lá porque são instrumentos de Deus na vida de muitos. Ah, mas de 100 vai sobreviver ou vai, sei lá, se reconstruir um. Não importa se é 100, se é 1000, se é 10 mil, importa é que Jesus também, quando veio, ele foi até depreciado pelos seus próprios amigos, até pela sua própria família. Tanto é que quando Jesus está na cruz, ele entrega o cuidado da viúva Maria, e agora, né, sem o filho mais velho, ele entrega o sustento, a defesa, a proteção de Maria a João e não aos seus irmãos. Até a família de Jesus largou Jesus, mas Jesus morreu por todos. E nós, como reino,
Nós temos a obrigação, não é o direito, é a obrigação de enxergarmos como reino. E é ruim no nosso conceito, por quê? Porque nós não ensinamos assim, porque nós não procedemos assim. E o conceito da meritocracia mais varre o mundo, né? Varre o planeta Terra. Mas não é isso que o reino ensina. Porque existe uma dignidade no ser humano que transpõe o próprio ser humano. Por quê? Porque o ser humano é a coroa da criação do Senhor. E se o ser humano é a coroa, né, da criação do Senhor, é porque existe um valor. E esse valor é pontuado pelo Senhor conforme os seus olhos eternos. Falando sempre de Gênesis, né, porque eu, assim, acho o livro de Gênesis fundamental para nós. Eu percebo que muitos pregadores, quando vão falar e ensinar, eles ensinam a partir de Gênesis 3. Então a impressão que se tem é que não existiram Gênesis 1 e Gênesis 2, mas tudo que vem da parte de Deus de maneira perfeita está em Gênesis 1 e Gênesis 2, e não a partir de Gênesis 3. Claro, contém todo o Gênesis e todos os livros da Bíblia, mas Gênesis 1 e Gênesis 2 é primordial. Então, quando Jesus procede, ou todos os servos procedem em estado de céu, eles estão procedendo, vivendo, conforme Gênesis 1 e Gênesis 2, e não conforme Gênesis de 3 em diante. Porque a partir de Gênesis 3, a gente está falando de um ser caído. Mas é assim na origem? Não, não é assim. Então, se não é assim na origem, nós precisamos revisitar toda a palavra de Deus e entender por que os trabalhadores da hora undécima não receberam exatamente na justiça nossa, normal, não receberam 1/12 de denário, mas receberam exatamente 1 denário. E quando você começa a pensar dessa maneira, fundamentando a doutrina de reino sobre o teu ministério, a tua vida, a tua maneira de ser, então tudo começa a ficar diferente. Até mesmo a maneira com que você lê a Bíblia. Essa palavra, ela é maravilhosa, porque ela nos confronta. Ela nos, como diriam alguns, papo de sabedoria de botequim, né? Mas também é uma sabedoria. Essa palavra nos esnuca, né? Nós ficamos esnucados. Porque a gente começa a pensar a maneira com que a gente educou os nossos filhos, a maneira com que nós vivemos, a maneira com que nós fomos tratados no dia a dia, a maneira com que esse mundo consumista trata a pessoa até hoje, e agora, pior, a maneira com que a igreja, alguns ministérios, até grandes ministérios, tratam os seus membros no seu convívio, no seu cotidiano, sobre o que significa os trabalhadores da hora undécima.